Boa noite a todos. Graça e paz a vós, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É com prazer que estamos nessa noite para adorar o nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos aos visitantes, aos irmãos, irmãs, aos que nos assistem também ali do outro lado da telinha. Irmãos, abra sua Bíblia em Salmo 66. Para darmos início ao nosso culto nessa noite, culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que é Cristo Jesus. Salmo 66, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, vamos estar lendo, do versículo 1 ao 5. Amém? Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 66, versículos do 1 ao 5. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu santo nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Amém? Esse é o nosso Deus. Venham e vejam o que Deus tem feito. Que nós sejamos esse povo que adora ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça. Vamos colocar diante do Senhor nessa noite de adoração, uma noite de alegria, onde a gente pode adorar o Criador, exaltar o Senhor nessa noite. Amém? Deus nosso e Senhor nosso, nós queremos te adorar, Pai, nessa noite. Queremos entoar louvores ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus, Senhor, como igreja, como servos, como pessoas, Pai, que desejam, Senhor, adorar o Senhor, Pai. Deus, recebe, Senhor, nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Deus, o nosso culto, Pai. Que prestigiamos ao Senhor nessa noite, Deus. Quem somos nós, Senhor, para tão grande privilégio, Deus, de poder adorar e exaltar o Senhor, Deus. Nós te louvamos, Pai, como servos do Senhor, Deus. Queremos exaltar, Deus, o teu nome nessa noite, Pai, porque ser exaltado o Senhor, Deus, ser exaltado o teu nome, Deus. Que todos vejam, Pai, todos saibam, Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz e graça. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento tão precioso. Como é maravilhoso poder estar na casa do Senhor, né? Como o salmista Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que essa seja uma alegria do nosso coração, poder estar na casa do Senhor para adorar a Ele. Amém? Eu convido você a adorar o Senhor conosco. Você que está também no celular nos assistindo, chama a sua família, compartilha essa live, vamos chamar o pessoal para adorar o nosso Deus. Vamos estar juntos reunindo, levantando um louvor e adoração ao nosso Senhor, amém? Vamos cantar Já Refúgio a Glória Eterna de Jesus, o Rei dos Reis. O nosso Rei Jesus em breve vai voltar, amém? O nosso Rei Jesus em breve virá buscar a igreja, uma noiva lavada e remida pelo sangue do Senhor, amém? Vencendo vem Jesus. Palmas, louva ao Senhor. Vamos cantar com alegria. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
glória ao nosso Deus, amém? Vamos fazer o momento dos dízimos e ofertas. Você que trouxe o dízimo e a oferta, segura em tuas mãos, amém? Logo após, a gente vai estar orando, logo após cantando mais uma canção, e você pode estar dizimando e ofertando, amém? Você que está no seu lar e deseja contribuir com a obra do Senhor, tem o número da conta da igreja, você pode estar entrando em contato, você pode estar depositando para a manutenção da casa do nosso Deus, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento aqui, Pai. Esse momento, Senhor, é um momento em qual nós vamos te louvar, Senhor, com os dízimos e as ofertas, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, ó Deus, porque em minhas crises, dificuldades, o Senhor tem sustentado a tua igreja, Senhor. E nós cremos que o Senhor continuará sustentando, Pai. Se porventura tem alguém que está passando necessidades, dificuldades, ó Deus, Senhor, que o Senhor possa estar indo ao encontro, ó Deus. Se há, Senhor Jesus, possibilidade da igreja poder estar ajudando, Deus, que o Senhor nos coloque assim, Pai, para estar ajudando e abençoando as vidas que precisam, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha estar provendo, Senhor, que o Senhor venha estar abrindo as janelas dos céus, ó Pai, e derramando bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor. Te agradecemos por este momento, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Você pode estar dizimando e ofertando, amém. Vamos cantar ao em nosso Deus, no seu eterno amor, jamais nós seremos abalados, amém. Se a nossa confiança realmente está no Senhor, se você tem depositado a sua confiança, a sua esperança em Deus, pode ter certeza que jamais você será abalado, amém? Nos ensina a confiar em Ti, Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, ó Deus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz, Ele é por nós, Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, jamais seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se a tua confiança está em Deus, pode ter certeza que os seus inimigos vão cair por terra. Porque o nosso Deus, Ele é mais forte, não é na nossa força, é na força do Senhor. Vamos cantar, os seus inimigos cairão, porque o nosso Deus, Ele é mais forte, aleluia. Se os inimigos cairão,
tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, aleluia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, não há. Ele é grandioso, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, jamais seremos, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Cante pra Ele. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, jamais seremos, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Jesus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Por isso que nós bendiremos o Teu nome, Senhor. Nós vamos bendizer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, ó Deus. Porque a Tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. É para sempre e eternamente, Senhor. Nós bendiremos o Teu nome, Jesus. Como igreja, nós bendiremos o Teu nome, Senhor. Como igreja, Senhor, nós levantamos, ó Deus, adoração a Ti, Jesus. Toda a glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Eu bendirei, bendirei ao Senhor.
Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Cante pra ele, o Senhor é bom, o Senhor é bom, ele é bom, pra sempre eternamente. Dura para sempre. Você pode levantar as suas mãos aos céus neste momento. Levanta as suas mãos para o céu, você que está no teu lar. Para esse momento, levanta as tuas mãos e declara isso: o Senhor é bom. A misericórdia do nosso Deus dura para sempre e eternamente. A sua palavra não mente, não falha, ela é verdadeira. Levanta as suas mãos se você puder e vamos cantar para ele: o Senhor é bom, mais uma vez. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de adoração a Ti, Pai. Senhor, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. O Teu servo, pastor Elzenísio, ó Deus, eu venho ministrar a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, que vidas venham ser alcançadas, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu quero orar também pelas nossas crianças, ó Deus, que neste momento, Senhor, não estão podendo estar aqui conosco, que o Senhor venha estar alcançando cada uma, Senhor, que o Senhor dê sabedoria aos seus pais, ó Deus, para estar instruindo, Senhor, conduzindo essas crianças, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu quero chamar o pastor Elzenísio, quero também dar aqui um aviso, né? Nós temos ali para os pais que têm os filhos aqui na igreja, nós temos ali atividades para fazer. Você pode estar vindo aqui nos dias de culto. Quarta-feira tem culto, 7h30. Domingo também nós estamos com 2 horários de culto. Você pode vir aqui retirar o material, levar para casa, estar junto com o seu filho, ajudando ele, incentivando ele a amar a palavra do Senhor, amém? Você também que não tem o seu filho que está aqui na igreja com a gente, mas você quer pegar essa atividade, você quer ensinar a palavra de Deus para o teu filho, você também pode estar vindo aqui retirar, amém? Quero chamar o pastor Elzenísio. Os irmãos podem se assentar. Lá na carta de Pedro,
conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós, nesta hora que abrimos a Tua palavra, pedimos a Deus que o Teu Espírito possa iluminar, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para que possamos compreender o que o Senhor deseja falar conosco esta noite. E a mim, ó Deus, usa os meus lábios, a minha boca, como diz o salmista, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Deus meu, Redentor meu e rocha minha. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo ainda, já se prolongando aí por 3 meses, momento de pandemia, de isolamento social, e isso, em certo sentido, afeta a todos nós, numa área ou noutra, e aumenta também o nosso estresse, a nossa preocupação, a nossa ansiedade a respeito do que virá amanhã. E nessa passagem que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, ele nos apresenta um pensamento libertador diante de uma situação de estresse ou de situações e circunstâncias complicadas, difíceis, com as quais nós temos que lidar no nosso dia a dia. Imagina você viver como se não houvesse o amanhã. Seria algo maravilhoso, eu acredito, né? Pois bem, é isso que Pedro, o apóstolo, sugere, orienta que os seus leitores façam. É isso que Pedro orienta que os seus leitores vivam, né? Então, o apóstolo, ele vai nos dar algumas dicas importantes de como nós poderemos viver. Vou pegar minha folhinha aqui porque o meu esboço aqui está um pouquinho diferente do que eu preparei. Eu fiz uma revisão, né? E acabou não colocando um outro texto aqui diferente. Então isso pode gerar uma confusão. Eu vou deixar aqui do lado, senão vai ficar mais complicado ainda. Então, como nós podemos viver como se não houvesse amanhã? O apóstolo Pedro, ele diz no versículo 7, já está próximo o fim de todas as coisas. Pedro, ele está dizendo que a história como nós conhecemos, ela vai ter um fim, ela vai chegar num clímax, ela vai ter um ponto final. E essa palavra já está próximo, né? No texto original, o verbo aqui, ele está num tempo perfeito, que é um tempo passado, né? Que indica que, na verdade, já chegou o fim, né? O fim está próximo, já chegou o fim. E Jesus, ele usa essa mesma expressão
para anunciar o reino de Deus. Lá em Marcos 1, 14 e 15, diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo. É o mesmo verbo, lá em Marcos 1, 15, é o mesmo verbo que Pedro usa aqui na sua carta, no versículo 7 do capítulo 4. Então, o reino de Deus, ele já chegou. E quando Pedro fala que o fim está próximo, é que o fim já chegou. Então, a ideia aqui é que há a ideia de iminência desse fim, a ideia de iminência da vinda de Cristo ou do retorno de Cristo, né? Ou seja, Cristo pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento, Cristo pode consumar o seu reino, um reino que já foi inaugurado aqui na terra. Então, Pedro, bem como outros, Paulo, Tiago e o próprio Jesus, e todos os crentes do primeiro século e no decorrer desses 2000 anos, eles sempre viveram com essa expectativa que de uma hora para outra vai acontecer um desfecho da história e um novo começo totalmente distinto deste que nós estamos vivendo agora, será inaugurado, será realizado. Então, lá na sua carta, na sua segunda carta, Pedro diz que quando da ocasião do retorno de Cristo, ou seja, o dia do Senhor, como é uma expressão também usada, a redenção, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu, que nos libertou do pecado, que nos tirou do império das trevas, que nos trouxe salvação, perdão, remissão para os nossos pecados, essa obra irá também purificar e restaurar a terra. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, um texto que é bastante conhecido, que diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas, né? Então, esse texto mostra que a redenção, ela vai purificar também a criação de Deus, né? Alguns acham que por causa do fogo aqui, que tudo vai ser queimado, tudo vai ser destruído e recomeçado do zero. Eu não acredito, porque Pedro, quando usa essas expressões de fogo nas suas cartas, geralmente ele se refere à purificação e não à destruição. Então, a ideia é que esse dia do fim que está próximo, como diz o texto do versículo 7 do capítulo 4, ou seja, a vinda de Cristo, vai de uma vez por todas consumar aquilo que Jesus iniciou, vai implementar, consumar o reino com toda a sua pujança. E essa iminente volta de Jesus, ou seja, essa ideia de que Jesus pode vir a qualquer momento, isso tem sido objeto de sermões ao longo de toda a história do cristianismo. E já se passaram 2000 anos e parece que ou os autores estão errados, ou nós estamos esperando em vão, né? Mas, na verdade, não há erro na Bíblia, os autores inspirados pelo Espírito Santo de Deus não erraram. O próprio Jesus, ele diz que, a respeito do seu retorno, lá em Mateus 24, ele diz que ele não sabia o tempo. É claro que aí envolve um mistério
a respeito da encarnação. Mas essa expectativa desse retorno imediato de Cristo para consumar todas as coisas, parece que realmente era uma expectativa de todos os escritores, os homens que Deus usou para escrever o Novo Testamento, né? E eles não estavam enganados. O que a gente precisa entender é que essa questão da vinda de Cristo, ela é apresentada numa tensão. A Bíblia tem várias tensões e a gente, para tirar algum proveito ou um proveito maior do nosso estudo da Bíblia, a gente precisa entender essas tensões na Bíblia. Eu estava conversando com os irmãos hoje, o Edmilson, e falando sobre isso, porque nós fomos treinados a pensar segundo os ditames da filosofia grega, aquele modo linear de pensar, e os autores bíblicos eles não se enquadram dentro desse tipo de pensamento. Por isso que na Bíblia nós encontramos os autores bíblicos não têm nenhum problema de repente falar que Deus mandou um espírito de Satanás falar mentira através de falsos profetas. A Bíblia também não tem nenhum problema, os autores bíblicos não têm nenhum problema de falar da soberania absoluta de Deus e, por outro lado, falar da responsabilidade humana. Nós é que não conseguimos, às vezes, entender essas coisas, porque a nossa maneira de pensar é outra. Então, a Bíblia fala de uma vinda, de um retorno iminente de Cristo, mas dentro dessa perspectiva de uma tensão, digamos assim, dialética. Por um lado, o retorno de Cristo é iminente, né? E por outro lado, a Bíblia apresenta que tem algumas coisas que precisam acontecer para que Cristo venha. Por exemplo, alguns eventos que devem acontecer antes do retorno de Jesus, antes de Cristo voltar. Vai acontecer uma apostasia, a Bíblia fala de apostasia, vai vir uma grande tribulação, o Evangelho será pregado a todas as nações, vai haver a revelação do anticristo, a manifestação do homem, do pecado, do iníquo, vai haver uma salvação, a salvação de um número determinado de gentios e judeus. Então, parece que essas coisas elas se contradizem, mas não se contradizem. Na verdade, são verdades que uma não elimina a outra e uma também não contradiz a outra. Então, assim, ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo, os seguidores de Jesus eles têm vivido com essa expectativa no tempo do fim, aguardando esse momento de uma grande virada histórica, quando o reino de Cristo, que como eu disse já fora inaugurado, né, ele irromperá com poder e glória, cumprindo assim aquilo que está escrito em Apocalipse 11, versículo 15, que diz assim: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos e irmãs, essa proximidade do retorno de Jesus, ou essa iminência do retorno de Cristo, deve nos servir de incentivo, de encorajamento para uma vida piedosa. E assim tem sido para todas as gerações de crentes, de discípulos de Jesus, ao longo dessa história do cristianismo. Embora apenas uma geração é que vai realmente poder contemplar esse momento da vinda do Senhor, a geração que estiver aqui por ocasião da vinda de Jesus. Então, o viver como se não houvesse amanhã é viver na expectativa
do retorno de Jesus, da vinda de Jesus, quando então a nossa salvação será completada, né? Então, esse é um pensamento maravilhoso, extraordinário, né? E eu pergunto, né, você, como crente, como seguidor de Jesus, você tem vivido sob essa expectativa da vinda iminente de Cristo? Você tem vivido entendendo que o fim, como diz o texto do versículo 7 da carta de Pedro, aqui no capítulo 4, o fim já está próximo? Você tem vivido entendendo que de uma hora para outra toda essa ordem, esse presente século, ele vai ter um fim? Essa ordem, ela vai ser retirada e vai vir uma outra ordem, digamos assim? Então, nós precisamos pensar nisso, né? Viver nessa expectativa, né? Isso, evidentemente, não significa que viver nessa expectativa não significa que nós não temos nada a fazer, não significa que nós tenhamos que viver de forma imprudente, né? Porque viver como se não houvesse o amanhã, ou viver na expectativa da vida de Cristo, envolve responsabilidade. E Pedro vai mostrar isso, né? A partir do versículo, ainda no versículo 7, a parte B do versículo, ele fala: tende bom senso e estai alertas em oração. Então, a partir dessa parte do versículo aqui que nós acabamos de ler, Pedro ele vai trazer uma série de ordens, de mandamentos, né, de imperativos para aqueles crentes que viviam naquela região da Ásia. Ele orienta, né, a viver à luz do retorno iminente de Cristo, mas não de braços cruzados, não tendo uma atitude simplesmente escapista desse mundo, né? Porque às vezes as pessoas, quando pensam em escatologia, em vinda de Cristo, as pessoas estão mais interessadas, até anseiam pela vida de Cristo, mas porque quer se livrar talvez dos problemas, dos infortúnios desse tempo presente. Embora seremos livres disso também, mas não é o caso, porque Pedro diz: tende bom senso e estai alertas em oração. Então, esses dois termos, eles se referem a uma atenção mental, especialmente na área da oração. E aqui, Pedro ele usa dois verbos, né, que na minha Bíblia aqui é traduzido primeiro por tendo bom senso, né, na revista atualizada traduz por sede criteriosos, e o outro verbo é estar alertas em oração, ou sede sóbrios, né, que a revista atualizada traduz como sobriedade. Então, esses dois verbos, né, eles apontam para a mesma coisa, a necessidade de moderação, de sobriedade, de discernimento, não permitindo que nada, nenhum acontecimento nesse mundo possa obscurecer a nossa capacidade de entendimento a respeito dessa vinda do Senhor, né? Nós precisamos pensar claramente sobre essa questão de que o fim está próximo, de que Jesus está às portas, como diz o apóstolo Paulo. Então, não permita, não deixe que o que pode ou não pode acontecer distraia você, desvie a sua mente, impeça você, inclusive, de orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é no céu. Foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Que a vontade, venha a nós o teu reino.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Então, nunca deixe que as notícias, as manchetes de jornais, aí, de internet e tudo mais, venha desencorajar você para não confiar em Deus, deixando você, fazendo com que você não confie em Deus, que você não busque a vontade de Deus para a sua vida. Mantenha a sobriedade, mantenha a sua comunhão com Deus nesse período difícil, nesse tempo de pandemia, tendo essa expectativa de que, num dado momento, tudo isso aqui pode mudar, tudo isso aqui vai ser transformado. Essa sede de justiça, esse anseio de ver justiça, de ver retidão, isso vai acontecer e nós precisamos estar olhando para isso, com os nossos olhos postos nesse momento. Então, esse tempo em que aguardamos a vinda do Senhor não é para a gente ficar deitado num berço esplêndido, sem fazer coisa alguma. É um tempo para nós vivermos com responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, Pedro fala no versículo 8, antes de tudo, tende profundo amor. Antes de tudo, ou seja, acima de qualquer coisa. Pedro está aqui ressaltando ou chamando a atenção para algo muito importante, que é o amor. E na vida entre os irmãos, tende profundo amor uns para com os outros. É um amor fervoroso. Pedro pressupõe que eles, por serem filhos de Deus, regenerados, já têm o amor de Deus operando nos seus corações. Mas Pedro exorta, chama a atenção para eles terem esse amor fervoroso, terem um amor intenso. E aí a gente imagina que esses crentes, eles estavam passando por problemas, enfrentando oposição de fora, hostilidade, e evidentemente isso gera estresse no grupo, e esse estresse pode e eventualmente acaba afetando o nosso relacionamento ao ponto até de causar às vezes ruptura, e Pedro então diz que eles devem se esforçar para amar, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Possivelmente Pedro faz aqui uma citação de Provérbios 10:12, que diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Na hora das lutas, de oposição, de dificuldade, às vezes alguns fraquejam, alguns se afastam, mas a ideia é que todos nós devemos tratar os nossos irmãos com amor, porque esse amor não é que a gente vai fazer vista grossa para o pecado, não é que a ideia também do texto não é que o nosso amor vai expiar pecado. Os nossos pecados só podem ser expiados e só foram expiados por conta do sacrifício de Jesus. Só Jesus pode perdoar pecados. Mas quando nós amamos aos irmãos de forma intensa, nós estamos ressaltando ou deixando em grande evidência o amor que Deus tem por todos nós, especialmente por seus filhos. E esse amor ele inclui a ideia, inclusive, de ser hospitaleiro, de receber pessoas. Num contexto aqui, em que Pedro escreve a carta, uma situação bem diferente do nosso contexto, havia muitos pregadores itinerantes, pessoas que viajavam e não tinha hotel, não tinha talvez pensões, hospedarias, e essa hospitalidade
de receber pessoas em casa era uma parte importante ali naquele contexto, né? E isso, é claro que tinha um preço, né? Você ia receber pessoas que às vezes você não conhecia, você tinha que alimentar essas pessoas, dar lugar para dormir para essas pessoas, e isso não tinha um retorno, um pagamento. Mas Pedro fala que o amor deve ser esse amor que envolve a hospitalidade, né? Então, nós como crentes, nós precisamos realmente aprender a desenvolver ou exercitar esse amor, né? Esse amor, o amor conforme o apóstolo Paulo descreve lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, aquele amor altruísta, aquele amor sofredor, aquele amor que não requer nada em troca, o amor característico do amor de Deus, que é o amor ágape, né? Talvez nesse momento de pandemia, como que nós poderíamos exercitar esse amor aqui da hospitalidade? Seria ajudando, de repente, um vizinho que está passando por alguma dificuldade, compartilhando os nossos recursos, enfim, ajudando os nossos irmãos. Nós precisamos estar atentos, porque se nós, por graça e misericórdia de Deus, estamos um pouco mais tranquilos, mais confortáveis diante disso tudo, tem muitos irmãos nossos que estão passando por muita dificuldade por conta dessa situação que nós estamos vivenciando. Então, quando nós agimos assim, nós estamos cumprindo o grande mandamento do amor que o Senhor estabelece. Servir uns aos outros, nosso tempo está... A gente olha que o coisinho está passando, fica rápido, fica nervoso. Servir uns aos outros, versículos 10 e 11, né? Então, esse tempo, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, é para servir a Deus, né? O texto fala que servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós estávamos falando a respeito hoje na nossa escola bíblica sobre mordomia cristã, um termo e um assunto bastante esquecido na cristandade, no meio cristão de hoje em dia. Mas nós não temos nada que nós temos é nosso, tudo que temos veio das mãos do Senhor, e nós somos administradores, nós somos gerentes, nós somos gestores de tudo que Deus nos dá, inclusive dos dons. E aqui Pedro ele fala que existe duas categorias de dons aqui: os dons de falar e os dons de servir. Os dons da fala têm a ver com a pregação da palavra, com a comunicação do evangelho, principalmente a pregação, o ensino, né? Hoje em dia a gente poderia incluir aí também os textos escritos, livros que alguns escrevem, literatura, e até, por que não dizer, o testemunhar de cada um, né? Só que a Bíblia fala que aquilo que nós falamos, né, diz o texto aqui, quem comunica as palavras de Deus, comunicar o que a gente tem que falar, tem que ter um embasamento da palavra de Deus. E além disso ele fala dos dons de servir, né, que seria qualquer coisa feita para o Senhor, para outra pessoa. Pode ser qualquer coisa, desde tocar violão, desde limpar o chão do banheiro, desde pegar o borrifador ali de álcool e estar passando ali nas mãos dos irmãos. Isso é servir, né? E tudo que nós fazemos para servir aos outros acaba, de certa maneira, nós estamos fazendo para Deus. Então, esse viver como se não houvesse amanhã não é viver de uma forma irresponsável, mas viver de maneira responsável, né? Porque brevemente o Senhor estará voltando, consumando o reino, e isso não deve ser motivo
digamos, de medo para nós que cremos, mas um motivo de alegria, é um motivo para nós estarmos orando mais, é um motivo para nós estarmos amando mais os nossos irmãos, é um motivo para nós estarmos servindo mais os nossos irmãos. Então, o que você tem feito da sua vida enquanto aguarda aí a vida de Jesus? Você está servindo? Você está amando seus irmãos? Você está usando os dons que Deus te deu para edificação, para ajuda dos irmãos, para abençoar os irmãos? E por último, finalmente, Pedro ele escreve para os seus leitores, né, que viver como se não houvesse amanhã é viver para a glória de Deus. Versículo 11, a parte B, diz: para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, o propósito de Deus nos manter aqui ainda, o propósito de Deus ter nos dado dons, e muitos dons, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, e não para a glória pessoal. Tudo que Deus nos dá deve voltar, redundar em glória para Ele mesmo. Então, nosso objetivo na vida aqui é fazer com que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra, como já é cumprida no céu. Esse é o ponto principal da nossa existência. Apocalipse 4:11 diz o seguinte: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Então, viver para glorificar a Deus é o que torna realmente a nossa vida digna de ser vivida. Como diz um antigo catecismo protestante, que o principal objetivo do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo para sempre. O problema é que as pessoas vivem a vida inteira sem se preocupar com a glória de Deus. Às vezes achamos que nós teremos mais alegria fazendo aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós gostamos de fazer, os nossos projetos pessoais em detrimento da vontade de Deus. Mas a maior alegria que podemos experimentar é viver para a glória de Deus. E a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, trata-se da glória de Deus. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o próprio Senhor. Então, nós precisamos viver para glorificar a Deus. E é por isso que Cristo irá voltar. O profeta Abacuque, ele fala que um dia a terra se encherá do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós devemos labutar, trabalhar, orar, viver de maneira responsável, tornando essa profecia real já aqui e agora. Então, talvez muitos podem estar confusos sobre detalhes escatológicos de final do tempo, e realmente a coisa é bastante confusa, e eu não sei também se eu fui tão claro assim,
mas eu penso que o texto de Pedro aqui, ele não nos deixa dúvidas sobre como nós devemos viver à luz da segunda vida de Cristo, à luz do desfecho, da consumação da história. E o texto nos mostra que nós devemos viver com expectativa, né, desse dia, dessa realidade que está à porta. O texto diz que nós também devemos viver com responsabilidade, fazendo bom uso de todos os recursos que Deus tem nos colocado em nossas mãos, né, para propagar o Evangelho, para testemunhar de Cristo e para servir as pessoas de maneira que Deus seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Você está vivendo assim? Você tem buscado isso como alvo, como objetivo na sua vida? Se não tem, como um crente em Cristo, eu gostaria de desafiar você esta noite a viver para a glória de Deus, a viver à luz da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, a usar os dons para servir ao Senhor, para servir aos irmãos, para ajudar as pessoas e viver de fato para a glória de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra, que nos instrui, ó Deus, a vivermos uma vida, um dia de cada vez, como o Senhor mesmo nos ensinou. Mesmo diante das lutas, dos problemas que nos sobrevêm, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos para o Senhor, a olharmos para esse momento em que o Senhor virá, ó Deus, virá e colocará todas as coisas em ordem, todo o caos gerado pelo pecado, o Senhor estará, ó Deus, ordenando todas as coisas. O Senhor estará, ó Pai, eliminando, ó Deus, todos os efeitos desastrosos do pecado nas nossas vidas, na criação do Senhor como um todo. Nós almejamos, ó Deus, por esse dia. Nós ansiamos, ó Deus, por esse dia, porque esse dia será um dia em que o nome do Senhor será glorificado. Todos haverão de confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor, para a glória do Teu próprio nome, ó Deus. Pai, nos ajude, enquanto esse dia não chega, a vivermos de maneira prudente, de maneira responsável, sóbria, Senhor Deus, usando, ó Deus, e administrando os recursos que o Senhor tem dado, Pai. Porque um dia também haveremos de prestar contas ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a vivermos nesse tempo, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através das nossas vidas. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ok, obrigado pela presença de todos. Nós, assim, estamos encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana na presença de Jesus.